Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. É sempre uma honra para a gente ter tanta gente participando de uma transmissão. Então, é bem importante para a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem e também saber que vocês vão aproveitar um pouquinho do que a gente tem para falar. Então, vamos. Olá, eu sou a Ana e hoje a ideia é a gente compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência sobre como extrair o melhor do seu LMS. Isso aí, então a gente vai se apresentar um pouquinho melhor. Como eu falei, meu nome é Ricardo, eu trabalho há mais de 10 anos com o ensino à distância. Eu tive a oportunidade de estar no papel de ter um LMS internacional, onde eu tive algumas dificuldades sim na administração, e depois trabalhando em consultoria para poder extrair o máximo do LMS de alguns parceiros, e é um pouco da experiência que a gente deve compartilhar. Bem, eu tenho aproximadamente 12 anos de experiência em educação corporativa, sendo na atuação da estruturação de universidade corporativa, gestão de LMS e também desenvolvimento de conteúdos. Super legal. Então, gente, a gente vai participar aqui mais ou menos, nossa agenda vai ter 3 principais passos. Um é uma introdução, onde a gente deve falar de alguns pontos básicos de atenção. Os 6 passos que a gente entende que pode alavancar o seu projeto e aí uma conclusão, né, Ana? Exatamente. Podemos começar então. A gente vai falar um pouquinho do cenário de alguns usuários em relação a um LMS internacional. Então, quais são as principais características que esses usuários encontram? Normalmente não há um suporte aqui no Brasil. Normalmente, quando existe um suporte internacional, ele é puramente técnico e existe uma grande demora para obter respostas quando necessário. Isso aí. Muitas vezes o suporte é só por e-mail, demora muito para receber. E aí existe ainda um outro desafio, né, quando você tem uma solução que é global, porque você acaba não tendo toda a autonomia que você gostaria para fazer a administração que você planejou. Existe uma falta de processos estabelecidos de como trabalhar com esse sistema. E aí também uma dificuldade de encontrar quem são os responsáveis, né? Quem são as pessoas que a gente tem que acionar num caso de emergência, ou que podem ensinar um pouco a gente, compartilhar um pouquinho de experiências. Então, com certeza, a gente já viveu isso e muitas das pessoas que estão participando, que estão aqui com a gente, provavelmente já se encontraram também um pouco dessas situações. Bem, então, nesse cenário, por onde a gente pode começar, né? Acho que tem um ponto que é importante a gente reforçar, que mesmo com todas as dificuldades que uma empresa pode encontrar ou que você vai encontrar no dia a dia, que são naturais, é importante ter certeza que o LMS é a ferramenta necessária para a gente trabalhar. Então, é a ferramenta que vai centralizar todas as iniciativas de treinamento e mesmo que encontrar alguma dificuldadezinha ali, sempre existe alternativa para a gente tirar o máximo dele. Perfeito, isso mesmo. Então vamos lá, como a Ana já tinha adiantado aqui para a gente, bom, por onde se começa, né? Por onde que a gente... Quais são os primeiros passos que a gente tem que dar, né, Ana? Isso mesmo. E o que a gente quer dizer para vocês é defina os objetivos do projeto de vocês. Então, se vocês já têm os objetivos definidos, é sempre uma boa oportunidade de revisitá-los. E se você ainda não tem, esse é um importante começo para o seu projeto. É isso aí. É a partir desses objetivos que a gente vai estruturar toda a estratégia, todo o planejamento do projeto, até nesse passo que a gente deve seguir daqui a pouquinho, né, Ana? Então vamos lá, alguns exemplos, né? Opa, está avançando aqui. Então, alguns exemplos. Algumas preocupações que a gente tem que ter quando a gente está montando esses objetivos, né? O plano, ele deve ser estratégico, né? Tenha a ideia, né? Nunca esqueça da missão, valores da empresa. Antes da gente começar, pense como que a gente quer apresentar esses resultados, né? Como que a gente vai utilizar as informações que a gente consegue dentro da LMS, dentro da nossa estratégia, dentro do trabalho que é feito, como que a gente vai apresentar isso até para fomentar o andamento do projeto, para garantir que a estratégia que a gente está tendo está atingindo ou está fazendo parte do objetivo da empresa, né? Não são coisas separadas, né? O objetivo da empresa também é o objetivo educacional. E aí tem um ponto importante, né, que é dividir o seu plano. É bem comum quando a gente conversa com as pessoas e fala assim, nossa, esse objetivo está muito longe, né? Esse objetivo é inalcançável. E não é por aí. Quando a gente começa a separar eles um pouquinho, quando você começa a dividir em pequenas fases, a pessoa começa a ver, essa primeira fase eu consigo. Depois que passou a primeira, acho que a segunda eu também consigo. E aí você vê que não é inatingível. Você, dividindo o seu plano, você consegue realmente virar uma referência utilizando esses passos. Isso aí. E aí, para tornar isso um pouco mais próximo de vocês, a gente trouxe um exemplo. Então, pensamos em objetivos de
curto, médio e longo prazo. Isso aí. O que poderia ser um objetivo de curto prazo? Introduzir a cultura de autodesenvolvimento na organização. Então, como a gente já sabe, o autodesenvolvimento é um dos pilares da educação corporativa e por isso é interessante que ele seja um dos primeiros objetivos que você coloca no seu plano. E o que você pode fazer para alcançá-lo? Então, disponibilizando conteúdos no seu catálogo, incentivando que as pessoas entrem no seu sistema, entrem no LMS, façam a inscrição e participem dos treinamentos. Isso é um plano de ação para que você possa alcançar esse primeiro objetivo que nós colocamos aqui como exemplo para que seja atingido em um ano. Legal. Acho que um ponto importante que a Ana colocou é a participação das pessoas, né? Acho que o engajamento, ter as pessoas participando do projeto é o que faz ele realmente acontecer, é o público final participando. E no segundo exemplo, também de médio prazo, aqui, uma sugestão que a gente tem também em 3 anos, por exemplo. Consolidar a aprendizagem colaborativa. Então, existem diversas ferramentas, inclusive diversas LMS de mercado, que já trazem ferramentas que, como a gente falou, a participação das pessoas, né? Não é só uma via, não é só elas receberem ou acessarem o treinamento, mas elas também compartilharem o conhecimento e a experiência delas. Então, o uso de fóruns, wikis, como a gente falou, de redes sociais. Então, você pode colocar um post, a pessoa comenta, ela curte, ela compartilha. Algumas ferramentas, talvez, chat ainda participa muito, e até, lógico, a gente está falando aqui da utilização do LMS, mas até mobile, por que não utilizar para que exista esse aprendizado colaborativo e todo mundo se sinta parte do projeto, né, Ana? E que todos cooperem, a ideia é que eles dividam melhores práticas, conteúdos interessantes e que com isso também gere conhecimento para toda a corporação. Isso aí. E aí, seguindo no nosso exemplo, o terceiro objetivo que a gente colocou como sendo alcançado em 5 anos é atrelar as competências às capacitações. Ou seja, a partir do mapeamento de competências que você tem na sua empresa, você começa a disponibilizar alguns conteúdos para desenvolver essas competências. E dessa forma, não tratar apenas necessidades pontuais, em treinamentos específicos, mas algo muito mais abrangente para toda a corporação. E aí realmente a gente pode dizer que a capacitação, treinamento e desenvolvimento está no DNA da empresa, né? Faz toda a diferença. Legal, e aí a gente começa uma trilha, então a nossa trilha também de desenvolvimento, né, Ana, onde a gente vai colocar aqui 6 pontos que a gente entende, 6 passos que a gente entende que são muito importantes para extrair o máximo do seu LMS, e aqui até reforçando a questão do LMS internacional, do LMS global, que exige uma dedicação maior para a gente chegar nesses resultados, né? Então, o primeiro passo que a gente está falando é manter uma governança de dados perfeita. O que é isso? Quando a gente fala de governança de dados, pode parecer um pouco assustador, mas na verdade é bastante simples. Primeiro, a gente está falando da base de usuários atualizada, com informações cadastrais dos seus colaboradores. Então, hierarquia, área, perfil de acesso, informações que você gostaria que estivesse no seu LMS e que você vai precisar em algum determinado momento. É importante que exista um processo para que essa atualização ela aconteça de forma regular. Isso aí, e daí até uma sugestão de onde tirar esses dados, muitas vezes é bem comum de ver que nem sempre está atualizado com os nossos clientes, mas uma das fontes mais confiáveis é a própria folha de pagamento. Então, quem são as pessoas que realmente estão fazendo parte da folha, que deveriam estar acessando, né? São CLTs ativos, são pessoas ativas, né? Colaboradores ativos que deveriam estar tendo acesso, então, ao treinamento. É bem comum a gente chegar em algumas empresas e ver que existem pessoas que talvez já tenham sido desligadas e ainda tenham acesso, e outras que já foram contratadas e não foram cadastradas ainda no processo de integração. Então, tudo isso é bastante importante para garantir a capacitação e desenvolvimento do nosso time. Ainda como parte da governança de dados, tem a questão da estruturação de domínios, que nada mais é do que uma estrutura onde você vai segmentar a informação, a disponibilização de conteúdo e também a gestão. Para facilitar um pouquinho o entendimento em relação a isso, a gente trouxe um exemplo. Isso aí. Então, aqui a gente apresenta o que poderia ser uma estrutura de domínios para uma organização global, por exemplo. A gente tem um primeiro domínio, que é o nosso domínio global. Como subdomínio, a gente tem o Latam. Como subdomínio dele, a gente pode ter, por exemplo, Chile e Brasil. Então, além da gente ter a possibilidade de mais facilmente disponibilizar o conteúdo especificamente no domínio menor, por exemplo, no domínio Chile, eu também tenho como disponibilizar o perfil de acesso para um gestor, para que uma pessoa, dentro desse domínio, faça a gestão dos colaboradores e dos treinamentos ali dentro disponibilizados.
Perfeito. E aí um outro exemplo, né, talvez segmentando ainda mais, imaginar que a gente já está dentro do domínio Brasil, você pode separar, por exemplo, por domínios de área de vendas, área comercial, aí dentro dessa área de vendas, uma regional, equipe A, equipe B. E por que isso também é importante? A gente até vai avançar um pouquinho ali na frente, mas a partir dessa segmentação você pode colocar uma visualização ou conteúdos que sejam quase que exclusivos para o time A, para o time B, então eles começam a ver o portal de treinamento como uma coisa feita realmente para eles, né? Não é só um catálogo ali, você vê um conteúdo, uma estrutura feita para você. Isso faz toda a diferença do dia a dia no acesso. E aí, essa atualização de dados, ela pode acontecer na maioria dos LMS de forma, uma atualização automática, feita por meio de uma integração de dados entre o que normalmente é o sistema de folha de pagamentos e o LMS, ou caso isso ainda não esteja implementado, também pode acontecer de uma forma manual, por meio de uma planilha Excel, e não é algo complicado. O mais importante dessa questão é que você defina esse processo, porque às vezes ele fica sem dono e você acaba não tendo uma atualização correta de dados na sua base dentro do LMS. Então, é importante que você defina o período, de quanto em quanto tempo isso vai acontecer, quem vai fornecer as informações como admitidos e desligados para você e movimentações de time e hierarquia dentro da sua estrutura do LMS. Muito bom. Então, vamos para o segundo passo. Invista em diferentes conteúdos. Isso sempre chama atenção, né, Ana? Quando a gente fala de conteúdos para LMS, a gente pensa primeiro em e-learning e também em treinamento presencial. E na verdade eles são os mais fortes, os mais presentes, né, os conteúdos que a gente vê em maior número disponíveis no LMS. E de fato eles são muito importantes. Os treinamentos presenciais eles vêm ganhando força dentro do LMS e é sempre importante, a gente repete bastante isso, mas que você realmente puxe treinamentos presenciais para dentro do LMS, tanto a forma como as pessoas se inscreverem, quanto o histórico, a participação de cada pessoa, caso tenha tido uma avaliação de conhecimento, essa informação também esteja lá. Porém, eles não são os únicos conteúdos possíveis. Hoje em dia a gente tem tido acesso a diversas informações e muitas delas a gente pode utilizar como conteúdo dentro do nosso LMS. Isso aí, até um exemplo disso é a utilização de vídeos, né? Hoje a gente conhece diversos canais de vídeos que têm conteúdos muito relevantes, que podem ser utilizados no dia a dia. A gente sabe quanta absorção de vídeo funciona nas pessoas, né? Elas estão bastante acostumadas a aprender ou assistir no dia a dia e isso realmente causa uma influência em todos os alunos, todos os colaboradores. Então, por que não, né? Utilizar o vídeo como método de treinamento? E aí, alguns lugares até permitem que você faça o download e coloque isso dentro da sua plataforma. Se não puder fazer o download, por que não linkar realmente para o site externo e utilizar isso como conteúdo? Além dos vídeos, a gente também pode colocar como um item os cursos livres. Hoje tem sido muito comum, a gente tem recebido muitos contatos em relação a isso, de cursos livres de instituições bastante confiáveis. Então, tanto nacionais quanto internacionais, a gente tem visto universidades disponibilizarem cursos livres e a gente também pode usar isso como conteúdo na nossa universidade corporativa. Isso aí. Acho que chama muita atenção, né? Inclusive Harvard abre, tem cursos livres que você pode utilizar e imagina a credibilidade que isso traz para o projeto, né? Estar utilizando cursos de Harvard dentro do projeto educacional da sua empresa. Legal, então o próximo ponto acho que vai reforçar também a biblioteca. A utilização de conteúdos, por exemplo, de novo, pequenos vídeos, ou uma apresentação, um PDF, um material de leitura, que aí a intenção, geralmente, da biblioteca é reforçar talvez um treinamento que já tenha ocorrido. Então, quer saber mais? Vai até a biblioteca, ele vai ter um conteúdo mais aprofundado e muitas vezes de um acesso mais rápido, né? Quero relembrar um assunto, quero chegar preparado para o meu dia a dia, quero me aprofundar um pouquinho mais. Outra biblioteca, até muitas vezes você pode fazer download se for de leitura, por que não imprime aquilo, guarda com você, certo? E aí, mais um item que a gente trouxe para vocês são notícias e informativos que vocês podem segmentar pela área ou até mesmo função da pessoa. Então, por exemplo, a área de vendas, você pode trazer informações de mercado, informações que sejam importantes para ela e colocar também dentro do seu LMS, por que não? Isso aí. E aí um ponto que a gente até vai reforçar um pouquinho mais, mas a questão de ter essas notícias para que o pessoal entenda que o portal de treinamento é a referência quando eu quero desenvolver. Então, não só treinamentos, mas sempre que eu precisar de uma informaçãozinha nova, eu sei que ali vai ter uma notícia fresquinha para a gente
se aprofundar ainda mais ou conhecer um pouquinho ainda mais. Mas mais importante do que tudo isso é você entender o seu público e identificar os estilos de aprendizagem. Então, de acordo com o seu público, você disponibilizar mais conteúdos, mais em formatos específicos para que você possa atingi-lo. Isso aí. Então, a gente conhece, sabe que tem públicos que a gente trabalha que muitas vezes são mais analíticos, então eles procuram mais informações, eles gostam de gráficos, eles gostam de pesquisar, gostam de leitura, e a gente conhece outros que daí preferem mais, às vezes, um vídeo, um treinamento onde tem ainda um personagem que ajude na narrativa. Então é muito importante conhecer o seu público para aí definir como vai ser montado então essa lista de conteúdos, né, que vai ser disponibilizado. Vamos para o passo 3, Ana? Isso mesmo. Então, indo para o passo 3, a nossa sugestão é utilize avaliações para mensurar o conhecimento e a aplicação. Ótimo, vamos lá. Então, primeira avaliação de reação, que muitas vezes é relacionada ao treinamento presencial, né? Onde nessa avaliação de reação é o momento que o colaborador ele coloca o quanto daquilo ele realmente acredita que foi relevante para ele, como foi a participação do professor, do instrutor, aquele conteúdo, o quanto ele era rico, a duração, a sala de aula, tudo isso faz parte de uma avaliação de reação e a partir disso a gente pode ter uma série de análises bastante construtivas, né, para as próximas oportunidades. Outro tipo de avaliação é a avaliação de conhecimento, já mais conhecida por todos. Normalmente ela é utilizada como pós-teste, então depois de um treinamento é feita a avaliação de conhecimento. Mas a gente quer chamar a atenção também para a avaliação de conhecimento como pré-teste. Você pode utilizá-la fazendo a mesma avaliação antes e depois do seu treinamento, e assim você vai conseguir ver efetivamente o que foi, aquilo que foi realmente absorvido pelos seus colaboradores. Muito bom. E aí, avaliação de aplicação. Então, essa avaliação, assim, a gente realmente incentiva que as pessoas façam, né? Não a avaliação que talvez seja mais utilizada, mas geralmente a gente coloca isso como uma grande opção para o gestor, porque a partir do treinamento que foi aplicado para o seu time, ele pode reforçar, né, depois de 30, 60, 90 dias, o quanto ele viu que aquele treinamento fez de diferença ou acrescentou para o dia a dia, tanto da empresa quanto daquele funcionário, né? Então, quanto mudou, quanto ele trouxe de eficiência, quanto trouxe de mudança de comportamento. Então, a gente tem visto que os nossos parceiros têm utilizado cada vez mais e a gente realmente espera que o mercado utilize isso, né? Porque faz uma total diferença e reforça ainda mais a força do projeto educacional. Exatamente. E, falando um pouco além dos formatos de avaliação, o que a gente quer falar para vocês é que a avaliação também pode ser um conteúdo estratégico. Então, além de uma informação ou um número que essa avaliação vai gerar para você, ela pode contribuir de uma forma mais estratégica contigo. Então, por exemplo, se você tiver uma avaliação de reação, você consegue saber efetivamente o que você precisa alterar ou aquilo que está sendo positivo e você pode reforçar em um treinamento. Em uma avaliação de conhecimento, você pode, de repente, extrair quais são os assuntos que ainda as pessoas estão respondendo de uma forma incorreta. E isso você pode tratar em um próximo treinamento também. Perfeito. E aí acho que é até importante a gente trazer cases reais, né? Cases que a gente viveu e que fez uma total diferença. Então, é bem comum que os LMS tenham um módulo de avaliação que muitas vezes não é utilizado. E ele pode fazer total diferença para o seu projeto. Então, por exemplo, a gente tem aqui um parceiro, né, do setor de proteção de cultivos. E qual foi o trabalho que a gente fez com eles? É um número muito grande de colaboradores que estavam na área comercial, na área de vendas, eram quase 2.000 pessoas que estavam lá. E existia um catálogo de treinamentos que estavam abertos e disponíveis para eles acessarem no momento que eles achassem mais relevante. Mas não existia ali uma análise, não existia um aprofundamento dessas informações. O que a gente fez? Primeira coisa, a gente então utilizou o módulo de avaliação da LMS e a partir de algumas avaliações que a gente disponibilizou, a gente pode determinar o nível de conhecimento desse time e as informações que estavam mais enraizadas, estavam mais claras para esse time e os principais gaps. A partir dessa análise, foi desenvolvido então o plano de treinamento deles, que é constantemente atualizado, eles são constantemente avaliados, e não só isso, né? Entendendo quais eram as principais falhas que já haviam acontecido, os gaps que aquele time tinha, foi reformulado o processo de integração, para ter certeza que desde o primeiro momento todos estivessem preparados para atuarem e até atuarem de uma forma mais rápida, né? Estarem prontos mais rápidos
para ir a campo e fazer essas vendas. E claro que isso trouxe um resultado bastante significativo no resultado de vendas, e aí a engrenagem gira, e não só vendas, mas todo o processo ele roda, e aí ele ajudou a empresa a atingir os objetivos que tinham sido determinados. Legal, e com isso então a gente finaliza esse passo e podemos seguir para o nosso quarto passo. Seu LMS deve ser atrativo e fazer parte do dia a dia do seu time. Legal. O que a gente sempre ouve, né, quando a gente vai falar a primeira vez sobre o LMS? Né? Qual é o feedback que a gente recebe? Não consigo encontrar informação, desisti de acessar esse sistema, meu sistema não funciona, não sei como acessar, meu engajamento é baixo, nível de suporte é alto. E muitas vezes, né, a gente identifica os problemas fazendo uma pequena reflexão, né? LMS versus portal de treinamento, né? Sistema versus portal de treinamento. A gente sempre brinca que o sistema não tem que ter cara de sistema. Se tiver cara de sistema, já vai espantar o nosso público. Então, como que a gente faz para esse treinamento, como a Ana falou, ser mais atrativo, fazer parte do dia a dia das pessoas? Então, a gente trouxe aqui também algumas diquinhas que acho que pode fazer toda a diferença. Promova uma navegação intuitiva. Então, destaque onde deve ser clicado, coloque as informações principais realmente em destaque no portal e tire um pouco a cara de sistema do seu LMS. Isso aí. Então, aquele clique fácil, uma navegação de poucos cliques para chegar no resultado que a pessoa está procurando, o conteúdo está mais fácil de acessar, tudo isso vai fazer uma super diferença, né? Além disso, a questão que a gente já começou a abordar ali na parte de notícias, os conteúdos relevantes. O portal, né, o portal de treinamento, ele tem que ser identificado como o grande centralizador daquele desenvolvimento. Sempre que eu precisar de uma informação, sempre que precisar de mais capacitação, é lá que eu vou procurar. Então, os conteúdos, sempre que acessar aí com aqueles domínios que a gente já comentou, bem montados, a pessoa ela vai acessar e vai ver um treinamento ou um conteúdo que parece que realmente foi feito para ela. Sempre que ela entra, tem um conteúdo relevante que vai fazer diferença no desenvolvimento dela. E aí, a nossa próxima dica nesse tópico é acesso rápido aos principais conteúdos. Então, se, por exemplo, você tem um novo treinamento, a gente sempre indica o uso de um banner ou de um box para você, primeiro, deixar ele de forma mais destacada dentro do seu portal e também deixar o acesso mais fácil. Então, normalmente, com um clique, você consegue direcionar o seu usuário para esse treinamento que é novo e que você pretende divulgar. Isso aí, gente. Então, já indo para o próximo, páginas segmentadas de acordo com o público, ainda relacionado ao que a gente também tinha falado. Então, não só os domínios, mas às vezes dentro do mesmo domínio eu posso ter interesses diferentes, né? Eu posso ter pequenos públicos diferentes, muitas vezes está segmentado apenas como público interno da empresa. E aí, você criar pequenas páginas ou acessos fáceis dos conteúdos que são mais relevantes para aquele time, né? Também vai, de novo, facilitar a navegação, as pessoas vão encontrar os conteúdos mais fáceis, vai entender que aquilo foi feito para ela. Então, as páginas para o determinado público vai, de novo, auxiliar toda essa participação para que o pessoal entenda que o LMS é um portal friendly. E ainda mais uma dica, né, é divulgue. Então, além de você chamar, de você esperar que os usuários, que os colaboradores, eles acessem o LMS, a gente também deve mandar algum tipo de comunicação. Então, a gente usa bastante o envio de comunicados por e-mail, de uma forma, usando a mesma identidade visual do portal, convidando as pessoas para que elas acessem, com um clique, para que de uma forma bastante simples elas já consigam acessar o portal rapidamente. Usamos também algumas comunicações físicas, então você pode eventualmente fazer um banner impresso e disponibilizar, por exemplo, na recepção da sua empresa. Dessa forma, a gente sempre vai convidando as pessoas e direcionando para que elas acessem o portal de treinamento. Isso aí, e não só os conteúdos, né, Ana, mas também avaliações. Então, é bem comum que as empresas façam avaliações semestrais, bastante aprofundadas. Então, não só a divulgação ou destaque para os conteúdos, mas qualquer iniciativa que você entenda que deve estar ali dentro, até os treinamentos presenciais, podem aparecer como destaque, pode aparecer no e-mail, pode ser impresso, como você comentou, pode ter uma divulgação mobile. Tudo isso vai fazer uma grande diferença para que as pessoas saibam o que está ali dentro e até que vejam valor. E tem mais um item que é importante relacionado à divulgação. Normalmente nos LMS você pode usar um mecanismo que a gente chama de notificação. Então, quando a pessoa se inscreve no treinamento, ela já recebe um e-mail dizendo que ela está inscrita. Passados
determinado tempo que ela não acessou ou não concluiu aquele treinamento, ela pode receber uma nova notificação lembrando que ela tem aquele treinamento ainda pendente. Isso é também uma ferramenta muito interessante da gente utilizar. Perfeito. E a Ana aqui também vai compartilhar um pouquinho de outro case de sucesso nosso, né? Exatamente. A gente acompanhou uma experiência relacionada a uma empresa de serviços de informação, era uma empresa nacional, e ela foi adquirida por uma empresa internacional. E nesse momento ela passou a usar o seu LMS global. No início, houve uma resistência muito grande. As pessoas, até como o exemplo que o Ricardo trouxe, reclamavam que não conseguiam encontrar informação, que os treinamentos não estavam mais ali tão simples. E aí nós utilizamos justamente os portais para facilitar esse acesso. Então, nós fizemos portais segmentados pela área de negócio da empresa, usamos aproximadamente 10 portais, e neles existia uma área que era comum a todos, então que todos viam o mesmo conteúdo, e uma área segmentada, justamente para direcionar e facilitar o acesso dos colaboradores. Legal, trouxe um super resultado para a empresa e um orgulho para a gente, né? Então já estamos indo para o passo 5, Ana. Exatamente. E o passo 5 é desenvolva trilhas de aprendizagem sob medida. Legal, acho que aqui a gente já começa com uma dica bem forte, né? Oriente o seu aluno pelo caminho para o seu desenvolvimento. Então, um dos grandes pontos da questão da trilha é, muitas vezes, como a gente falou várias vezes, né? Devo ter um catálogo de treinamento ou devo ter uma trilha? Tem os dois, né? Por que não? Tem os dois ali que vai fazer toda a diferença. Mas o legal da trilha é que facilita o aluno ver qual é o começo, qual é o caminho e aonde ele quer chegar, né? Aonde que esse trabalho vai chegar. Então, isso, lógico, motiva, engaja, dá visão para o aluno, dá visão para o colaborador que está participando. Então, aí está o valor da trilha de aprendizagem. Acho que talvez o exemplo mais claro disso seja exatamente a trilha de integração. Então, no momento que a pessoa acabou de entrar na empresa, que treinamento que ela vai fazer, o que ela vai acessar, quais são os primeiros passos, naquela primeira segurança, dentro daquele catálogo enorme, né? Qual é o primeiro que ela tem que fazer? A trilha seria muito nesse caminho. Exatamente. Então, tanto o catálogo quanto a trilha de desenvolvimento, eles têm as suas funções. O catálogo a gente beneficia o autodesenvolvimento, então beneficiamos o interesse das pessoas por diversos conteúdos, e é importante que a gente tenha um catálogo disponível dentro do nosso sistema, dentro do nosso LMS. Mas a trilha, ela vai orientar. Então, imagine esse colaborador que está chegando na empresa, de repente se deparar com um catálogo de treinamentos, de conteúdos grande, e não saber por onde ele começa ou qual é o conteúdo que ele deve fazer primeiro. Então, a trilha vai ajudar nesse sentido. E trilha não é só treinamento presencial e não é só treinamento online, né? Não, a gente sempre orienta para diversificar o uso de conteúdos, assim como no catálogo, também dentro da trilha. Então, a gente pode ter vídeos, a gente pode ter ações presenciais, como o Ricardo falou, e a gente pode ter avaliações também. Então, ela pode ser colocada no meio da trilha ou ao fim da trilha como pré-requisito para um novo treinamento. Então, é sempre importante a gente pensar no objetivo e aí estruturar a nossa ferramenta da melhor forma. Isso aí, tem até algumas empresas que a gente é parceiro que estão utilizando na trilha um processo de coaching. Né? Coaching presencial. Então, isso é muito legal. Então, ter o gerente por perto, ter o líder por perto, para ajudar no desenvolvimento. E isso faz parte da trilha de desenvolvimento também. Legal. E aqui a gente traz, então, algumas sugestões mesmo, né? Quais são as mais comuns? Então, geralmente, as principais são por função, então, ali determinada, até cargo, função da pessoa, área de negócio, temas, produtos, também uma trilha que faz bastante sentido. E, claro, porque não evoluir até por competências. Então, o treinamento não só vai desenvolver a argumentação, talvez dando um exemplo de vendas de novo, né? A argumentação de vendas, mas também a comunicação que está dentro das competências daquela empresa. Então, a gente está vendo isso também como uma tendência de utilizar as competências para gerar o plano de desenvolvimento das pessoas. E aí a gente pode ter trilhas, por exemplo, relacionadas a competências organizacionais e também a competências específicas, de acordo com o objetivo e o negócio de cada empresa. Isso aí. E como a gente também, de novo, está falando de soluções LMS globais, internacionais, existem muitas trilhas que já vêm direto dessas empresas, então, que são comuns, né, para todos os países. Políticas internas, segurança da informação, código de ética, uma apresentação institucional, tudo isso são exemplos de trilhas que geralmente vêm já direto do global e que daí todos os colaboradores de todo mundo devem participar. E quando isso acontece, é muito comum que esses treinamentos, essas trilhas, elas tenham validade. Então, normalmente a empresa passa por um processo de auditoria e periodicamente os colaboradores eles têm que fazer e acessar novamente
Então é muito importante, novamente, que você tenha esse processo em suas mãos para cuidar em relação à validade, divulgar quando é necessário que os colaboradores façam novamente e tenham as informações também em caso de auditoria. Perfeito. E ó, estamos indo para o nosso sexto passo, que então é defina os KPIs e suas aplicações. E aí, a nossa sugestão ela é bem básica. Comece pelos básicos. Procure ter relatórios de acompanhamento. Então, monte um modelo de relatório com informações iniciais que você possa fazer um acompanhamento periódico, por exemplo, mensal, para que você veja a evolução do seu projeto e veja também onde você precisa aprimorar ou ganhos que você está tendo no seu projeto. Isso aí. E aí a gente traz até umas sugestões de informações básicas, KPIs básicos que o sistema mesmo já fornece e que são muito relevantes. Por exemplo, acesso ao sistema, né? Quantas pessoas acessaram, não necessariamente até para fazer um treinamento ou um cadastro, mas acessaram o sistema. A gente tem comentado de que lá tem que centralizar todas as iniciativas. Então, quem acessou só para ler uma notícia, né? Ou reler um documento e tal, então quantas pessoas, qual é o número total de acessos ao sistema? E esse parece uma informação muito básica, mas no início do projeto ela é muito importante, até para que você possa consolidar o seu projeto e evoluir com ele. Muito bom. Então, o próximo, realização de treinamentos. Quantos treinamentos foram feitos naquele mês, naquele ano, naquele dia, durante aquele período? Então, segmentados muitas vezes por áreas ou por domínios. E aí, assim, são treinamentos concluídos, né? E isso está bem relacionado com o próximo ponto que a gente colocou, que é colaboradores treinados, que é diferente, né? Exatamente. Uma coisa são número de treinamentos, então às vezes o mesmo colaborador pode ter feito 5, 10 treinamentos numa teoria de integração. E o número de colaboradores é colaborador que concluiu ao menos um treinamento, né? Legal. Próximo. Bom, a gente também sugere o acompanhamento em relação a horas de treinamento e também a relação hora-homem treinado. Horas de treinamento é o total de treinamento, então você cadastrando essa informação quando você cria um conteúdo, você facilmente consegue gerar um relatório de quantas horas de treinamento foram concluídas. E além disso, você consegue ter informação de hora-homem treinado, que nada mais é do que o total de horas pelo número de pessoas que foram treinadas. Excelente. Então vamos para o próximo, índice de aprovação. Então é muito legal você ver isso, de quantas pessoas foram aprovadas dentro daqueles treinamentos, né? E a análise pode ser feita disso. Mas por que será que meu índice pode estar baixo? Por que será que está muito alto? Será que eu deveria ter estressado mais esse assunto? Será que não é esse assunto que o índice de aprovação está baixo? A gente precisa talvez fazer o módulo 2 ou entender quais são os gaps e aí gerar uma estratégia. Então o índice de aprovação, de novo, é um indicador bastante importante. A gente traz também para vocês o índice de evasão. Não é um índice muito comum, mas é uma informação que às vezes é importante a gente olhar, que é, na verdade, o número de pessoas que começaram a fazer algum tipo de treinamento e pararam, não chegaram a concluir. E essa é uma informação importante para a gente entender o porquê que isso está acontecendo. Se esse número for muito alto, a gente de verdade precisa olhar para o conteúdo para tentar encontrar uma solução e minimizar esse problema. Índice de aplicação, de novo, acho que é mais voltado talvez para os gestores, mas é importante a gente ter esse indicador de o quanto as pessoas, né, a percepção de quanto que aquele conteúdo foi aplicado e está sendo aplicado no dia a dia, trazendo o resultado da empresa. Então, de novo, a gente sugere que isso seja feito talvez de 30, 60 ou 45 dias, 90 dias, mas é importante ter esse índice para a gente verificar o resultado que essas iniciativas têm trazido para o projeto. E aí, um último indicador que a gente coloca nessa fase inicial é o investimento médio por colaborador treinado. Então, você consegue mensurar isso tendo o valor que você investiu nos treinamentos, nos conteúdos que você disponibilizou, versus o número de colaboradores que foram treinados. Legal. E aí, o projeto, naturalmente, ele vai amadurecendo. Então, alguns exemplos que a gente até deu de já análise, né, desses conteúdos. O que a gente consegue fazer a partir disso? E é importante avançar para o próximo passo até, que essas informações se tornem estratégicas. Então, vamos relembrar ali aqueles objetivos que a gente tinha definido no começo do projeto, como que eu consigo juntar as informações que o LMS já está me trazendo com os objetivos que eu tinha traçado. A gente trouxe até alguns exemplos aqui, por exemplo, trilha de atendimento ao cliente, então trilha de desenvolvimento, né, os treinamentos relacionados ao atendimento ao cliente, e aí o quanto isso influenciou no índice de satisfação do cliente. Você começa a ter umas correlações e vê que isso está sempre relacionado, né? E isso pode contribuir quando você começa a mostrar os resultados do projeto. Então, se você tem uma trilha de desenvolvimento
desenvolvimento relacionado ao atendimento ao cliente, que foi disponibilizada no mesmo momento que o seu índice de satisfação ele começou a crescer, você consegue mostrar um vínculo em relação a essas ações. Legal. Mais um exemplo que a gente tem nesse sentido é o tempo de preparo de um colaborador antes de uma trilha onboarding e depois de uma trilha onboarding. Então, a gente já acompanha alguns clientes que sinalizam para a gente que a preparação de um novo colaborador ela demora determinado tempo. E muitas vezes a função não pode esperar esse tempo de preparo. E com uma trilha onboarding, a gente consegue ganhar um tempo em relação a isso. Isso aí, até o quanto de resultado isso traz. Às vezes a gente reduzir em 30%, 20% que seja o tempo de integração para essa pessoa realmente estar apta a exercer tudo o que é esperado dela, quanto isso já não traz de resultado para a empresa, né? Um ponto bastante importante. E aí, acho que aqui, reforçando o que a gente tinha acabado de comentar, né? Tá na dúvida de como cruzar isso, como chegar nessas informações, como transformar isso em estratégia ainda mais relevante, não esqueça dos objetivos. Então, volta ali no que você tinha desenhado, quais são as metas da empresa, os objetivos da empresa, os objetivos do seu projeto e começa a analisar essas informações. É isso que pode ajudar, né, até redirecionar ou direcionar o projeto. A gente sempre fala que os objetivos eles não devem ser algo simplesmente burocráticos ou que devem estar na gaveta depois de definidos. É importante que você periodicamente olhe para eles e veja se o caminho do projeto está alinhado ao que foi definido inicialmente. Muito bom. Então, concluímos? Concluímos Chegamos ao sexto passo? 3 passos. Legal, mas acho que aqui a gente deixou realmente esse slide até para relembrar quais eram eles, mas a gente tem até alguns pontos que a gente quer reforçar, que estão relacionados a toda essa conversa que a gente está tendo, né, gente? Então, o mais importante, né? O LMS é seu principal parceiro. Exatamente. Mesmo que você tenha algum tipo de dificuldade, principalmente no caso de pessoas que acessam o LMS, que usam o LMS internacional ou que a ferramenta é global, não deixe de lado. Então, priorize o LMS que a sua empresa já tem, mesmo que seja uma iniciativa global, para que você possa consolidar o seu projeto. Não use ferramentas pontuais ou soluções mais próximas para você conseguir simplesmente disponibilizar o que você precisa. O seu LMS tem que ser o seu principal parceiro. Perfeito, Ana. Então, outro ponto que a gente tem reforçado bastante, e acho que vale realmente reforçá-lo, tá? Use as informações do LMS de forma estratégica. Junte o objetivo, pegue os resultados, faça uma análise, garanta que aquelas fases que a gente comentou no começo sejam atingidas. Então, que o seu objetivo a médio e longo prazo sejam atingidos a partir dessas fases. Então, usem as informações para você, né, a seu favor, para você conseguir atingir os objetivos que já tinham sido definidos. Então, seja estratégico. E aí, na nossa conclusão, nosso último ponto é mantenha o seu projeto vivo. Então, nós falamos de alguns passos que com certeza vai ajudar a alavancar o seu projeto, mas é importante que você sempre olhe para eles e verifique se isso está funcionando, se isso está acontecendo de uma forma que deixe o seu projeto atual. Então, em relação à governança, é sempre importante olhar se isso está funcionando, disponibilizar conteúdos atuais, tanto no seu portal quanto conteúdos para a sua equipe acessar. É importante que o seu projeto seja vivo e esteja atual. Isso aí. E aí, a gente queria dar mais um case, até como encerramento, né? Porque eu acho que é um case que sempre marcou muita gente, um parceiro de longo prazo aqui nosso também, que qual que era o nosso dia a dia, né? Uma farmacêutica que tem um LMS global, uma empresa global internacional. E qual era a realidade deles? Eles utilizavam de uma forma, eles não tinham suporte adequado, então utilizavam de uma maneira que eles melhor encontraram. Essa empresa ela tem diversas divisões internas e dentro dessas divisões elas não estavam segmentadas, não havia esses domínios, até a base não estava 100% dentro do LMS. Para tentar achar uma alternativa, o que eles criaram? Primeiro criaram até um site externo, onde dentro desse site eles organizaram os treinamentos de uma forma que eles identificavam que seria mais adequada, mas aí o que acontecia? O pessoal tinha um login e senha para acessar esse site, e aí encontrava o conteúdo que ele estava procurando, quando clicava ele migrava então para o LMS, não tinha que fazer de novo o login e senha, e isso para o usuário ele acabava, como a gente deu aqueles exemplos, ele acabava meio que desistindo mesmo. Então, que tinha um baixo engajamento, as pessoas não participavam muito dos treinamentos, o nível de suporte era altíssimo. Nesse caso, eles ainda faziam avaliação de reação, e às vezes até de grandes convenções fazia isso em papel, né? E aí tinha um trabalho de tabulação, tinha um trabalho bastante
operacional para chegar aos resultados dessa avaliação de reação. E aí a gente começou por aí. O primeiro passo foi garantir que a base de dados estava correta, depois definir então os domínios para que cada time, cada divisão visse os conteúdos que eram relacionados a eles. Depois a gente pegou todo esse treinamento, né, esse site que estava por fora, e a gente colocou de uma forma também bastante amigável e atrativa dentro dos portais. Aí a gente fez o desenvolvimento das trilhas, os conteúdos se tornaram mais relevantes, o plano de comunicação para que as pessoas acessassem, né, também se tornaram muito constantes. Depois disso, teve um projeto até de gamificação para garantir o engajamento, que as pessoas criassem essa cultura de acessar o portal. E hoje a gente tem um resultado muito maduro, assim, muito profissional, realmente uma referência de mercado, onde existe a cultura do autodesenvolvimento, as pessoas acessam constantemente esses treinamentos. Hoje todas as avaliações não são só feitas pelo computador, mas também pelo celular. E todo esse trabalho, claro, ajudou a empresa também a atingir os objetivos deles, e são parceiros que a gente está aí trabalhando há muitos e muitos anos. Vamos continuar trabalhando assim, sempre com o amadurecimento ainda maior e o crescimento ainda mais do projeto. Então, a gente tem muito orgulho de contar isso, né? E acho que foi um projeto onde todos esses passos foram aplicados, e a gente garante que então está tendo o efeito que era planejado. Gente, a gente tinha colocado aqui até um espaço para a gente tirar algumas dúvidas. Acho que não tem mais tempo, a gente falou um pouquinho demais, acho que a gente sabe que tenha prolongado um pouquinho. Mas, com certeza, todas as dúvidas que vocês estão colocando aqui na transmissão vão ser respondidas, né? A gente, num segundo momento, a gente vai respondê-las todas. A gente, não só nos canais, né, todos os canais, mas até se vocês quiserem talvez mandar um e-mail aqui pra gente, então contato@soul.com.br também. Inclusive a gente está fazendo a transmissão ao vivo, mas se você estiver vendo esse vídeo que é gravado, você pode usar o próprio site da Soul para enviar alguma dúvida pra gente, que a gente vai com certeza responder. Isso aí. Não esqueça também, quem está assistindo pelo blog da Soul, já está disponível um pouco mais para baixo aqui da página um e-book sobre o assunto. Quem quiser se aprofundar mais também nos pontos que a gente tinha colocado aqui, fique à vontade. Quem estiver acessando pelo Facebook, YouTube e outros canais, a gente também acessa então o blog lá que já vai ter esse conteúdo. E mais uma vez, obrigado, né, gente? Obrigado pela atenção, obrigado por permitir que a gente compartilhe um pouquinho do nosso conhecimento. Para a gente também foi um grande prazer. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.